Olá, meus amigos, vamos lá, vamos dar continuidade aqui à investigação preliminar. Leia-se também o ponto inquérito policial, não é isso? Olha lá o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. A Polícia Federal, instituição por lei como órgão, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações. É isso que me interessa. Apurar infrações por definição constitucional, penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser em lei. O que me interessa? Se liga, você estiver fazendo concurso para a Polícia Civil, você vai fazendo concurso para a Polícia Federal, você vai fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. O que é importante? Que lá no artigo 109 da Constituição, ele fala da competência da Justiça Federal. E é relativamente parecido com isso aqui. Não é isso? Então você fala, olha, apurar infrações primeiro. Qualquer questão que envolva a ordem política é a Justiça Federal. Investigado pela Polícia Federal. Ordem política ou ordem social. Ou então, em detrimento de bens, serviços ou interesses de quem? Da União. Se liga que sociedade de economia mista está fora, tanto do artigo 109, inciso 4, quanto também do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º. Então, quando eu falo de Caixa Econômica Federal, que é empresa pública, Justiça Federal. Quando eu falo Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista Federal, Justiça Estadual. Inclusive, também investigado pela Polícia Estadual, Polícia Civil, perdão. Tá claro? Assim como outras infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional. Tá claro? E exige a repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Eu vou falar da lei com vocês já já. Então, muita atenção aí agora. Porque se não for Polícia Federal, cai para onde? Cai para a Polícia Civil. Investigação da Polícia Civil. Maravilha? Aí você vai no inciso 4, que era uma das questões lá atrás, tá? Houve uma PEC, proposta de emenda constitucional, que com relação ao questionamento se o Ministério Público poderia investigar. Não é isso? PEC, se eu não estiver errado, PEC 37. Lá na época do mensalão, logo depois do mensalão, aquela sacanagem. Então o cara olha aqui, ele é sacana. Ele olha e fala, caramba, olha o que está escrito aqui no inciso 4. Exercer como exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então ele fala como exclusividade. Então o cara pensou, bom, se a Constituição falou como exclusividade, significa dizer que apenas a Polícia Federal pode investigar esses crimes aqui. E consequentemente, a Polícia Civil também exerceria com exclusividade. Significa dizer que o Ministério Público não poderia investigar. O Ministério Público não teria função investigatória em razão desse com exclusividade. Tá claro? Aí houve uma PEC para mudar a Constituição e tal, para dizer que o Ministério Público não poderia. Isso não vingou. Não seguiu e não vingou por quê? Porque o Ministério Público, óbvio que pode investigar. Teoria dos poderes implícitos. Se ele pode denunciar, que é mais, ele pode também lastrear a sua denúncia com uma investigação. Mas esse com exclusividade quer dizer o quê? Com exclusividade com relação aos outros órgãos do artigo 144. Se você falar no artigo 144, ele fala da Polícia Civil, da Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então é com exclusividade. Os únicos órgãos de segurança pública que investigam são Polícia Civil e Polícia Federal. Com exclusividade. Tranquilo? Houve outros questionamentos também, teoria dos poderes implícitos, utilizou as funções do Ministério Público. Se o Ministério Público pode requisitar, pode notificar, é óbvio que ele também pode instaurar procedimento investigatório. O que o Supremo falou é que as hipóteses devem estar definidas em lei e, principalmente, o Ministério Público não pode instaurar inquérito policial. Qual é o nome do procedimento investigatório do Ministério Público? Não sei. Mas não pode ser inquérito policial. Por quê? Pela presidência da condução das investigações. Tá? Então você vai lá e fala, André, então quem
dá início às investigações. Então vamos conversar a forma de início, através da notícia crimes, que pode ser por portaria, uma auto-prisão em flagrante. Nós vamos conversar sobre isso ainda. Mas o que me interessa é o seguinte, André, a PEC 37 não passou, proposta de emenda constitucional, não é isso? Esse como exclusividade é com relação aos outros órgãos de segurança pública do artigo 144, incisos da Constituição, e o Ministério Público tem os poderes implícitos. Legal. Agora veja bem, o que diz o artigo 4º do Código de Processo Penal? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas competências, não, de suas circunscrições. Tá claro? E terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único que me interessa, tá? Que é a hipótese que o inquérito policial não é o único procedimento investigatório. Se você observar uns crimes ambientais, você pode instaurar o inquérito ambiental, questão eleitoral, o inquérito judicial. Se você estiver apurando uma ação civil pública, o inquérito civil, o inquérito policial militar. Então ele fala aqui, ó, a competência definida nesse artigo para se instaurar um inquérito policial, que é objeto do nosso estudo, não excluirá a de outras autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Então de cara você fala o seguinte, André, inquérito policial, quem preside? A autoridade policial. Que tipo de poder de polícia que ela exerce? O poder de polícia judiciário, poder de polícia investigatório. Tem alguns autores que fazem essa diferenciação. Qual é a diferença? Polícia administrativa preventiva, polícia judiciária repressiva. E a polícia investigatória, investigativa, ela serve para lastrear uma futura ação penal. Beleza? Tranquilo? E com exclusividade? André, o Ministério Público pode instaurar procedimento investigatório? Pode. Qual é o nome? Não sei, mas não é inquérito policial. Tá claro? E os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, podem instaurar? Pode. Qual é o nome do procedimento? Não sei, mas não é inquérito policial. Militar, inquérito policial militar. Eleitoral, inquérito judicial. Então tem muita coisa aqui em razão do artigo 4º, parágrafo único. Beleza? Quem estiver fazendo prova para delegado, para Polícia Civil, Polícia Federal, polícia, tem que saber a Lei 12.830. Que ela nos diz o seguinte, ela trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia ou delegado federal. E ela coloca lá no artigo 2º, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado, com letra maiúscula. Tem até autor que critica, né? Fala que as funções de polícia judiciária é a apuração. Não é isso? Seria ação, né? Mas na verdade fala que não seria e. Função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, para alguns autores seria a mesma coisa. Mesma coisa, entendeu? Ah, o que é função de polícia judiciária? É a apuração de infrações penais. Mas tem um autor que diferencia. Polícia administrativa, polícia judiciária e polícia investigatória. Legal, beleza. Bom, ok, tá claro? Aí vem o parágrafo primeiro. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. Então a lei pode criar outros mecanismos? Pode. Artigo 4º, parágrafo único do CPP. Que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, circunferência, estar ao redor, da materialidade e da autoria das infrações penais. Péssimo isso aqui, essa palavra materialidade, né? Porque existem crimes que não se exige a materialidade. Então seria melhor falar da existência do crime e da autoria das infrações penais. Mas a lei botou materialidade. Se eu analisar os crimes formais, não há resultado naturalístico. Se não tem resultado naturalístico, não teria materialidade, mas existe o crime. Você entendeu? Se não entendeu, tá tranquilo, é direito penal, tá? Mas fica aí essa nossa regrinha aqui, tá? E aí começaram-se as brincadeiras aqui que eu já queria botar para vocês. MP não pode presidir inquérito policial, já conversei com vocês. Pode requisitar diligências ou instauração, mas jamais presidi-lo. Foi o recurso ordinário em habeas corpus, número 81.326 do Supremo Tribunal Federal. Tá claro? Para a aula, vai no Google, mete aqui e joga lá.
Eu estou querendo botar um material separado para você em PDF só disso aqui. Eu preciso lembrar disso, fazer em casa tranquilo aqui. Beleza? Então, André, qual é o procedimento investigatório do Ministério Público? Não sei, mas não pode ser inquérito policial. Ele pode presidir? Pode. Está claro? É até uma questão interessante quando a gente olha o seguinte, quando a gente fala com relação ao Ministério Público. Olha lá que interessante, lá no artigo 127 o artigo da Constituição. O artigo 127 da Constituição, ele trata da competência e das atribuições do Ministério Público, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial, função adicional, pá. Aí ele vai lá no artigo 129. Olha o que ele fala ali no artigo 129. Olha o que ele fala lá, ó, da Constituição, tá? Artigo 129, olha lá. São funções institucionais do Ministério Público. Não é isso, André? O Ministério Público pode investigar. Um dos fundamentos que ele fala é o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público. Primeiro, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, se você está estudando para o Ministério Público, você fala, pô, se o Ministério Público pode promover a ação penal, quem pode o mais, pode o menos. Se é privativa a ação penal pública, ele pode também instaurar procedimento investigatório próprio para embasar a ação penal. Teoria dos poderes implícitos. Se eu te dou uma arma, eu tenho que lhe dar o quê? A munição para essa arma. O Ministério Público ficaria esvaziado se ele tivesse que denunciar dependendo exclusivamente da Polícia Civil e da Polícia Federal. E se ele não quiser investigar, como é que eu faço? Não denuncia. Mas aí ele segue, ele fala, olha só, dá uma olhada aqui. Se o Ministério Público ele pode expedir notificações em procedimentos administrativos de sua competência. Então o Ministério Público tem procedimento administrativo de sua competência? Tem. Pode pedir notificações? Pode. Pode requisitar informações? Pode. Pode requisitar documentos? Para instruir isso? Pode. Na forma da lei complementar respectiva. Beleza? O que mais? Vou pular esse inciso porque eu sou malandro. Se eu quero Ministério Público, não é isso? Ele pode requisitar diligências investigatórias? Claro. Oh, meu Deus, se a Constituição ela fala que pode requisitar diligências investigatórias, ele pode também instaurar o quê? Instauração de inquérito policial. Então, se ele pode requisitar instauração de inquérito, por que ele não pode instaurar procedimento investigatório próprio? Se ele pode expedir notificações, se ele pode requisitar diligências investigatórias, está claro? E exercer também outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Instaurar procedimento investigatório é compatível com a sua finalidade? Claro. Está claro? Sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica. Então, a Constituição foi expressa. Ele não pode fazer representação judicial e consultoria jurídica. O resto ele pode? Pode, porque a Constituição não lhe vedou. Está claro? Mas aí você começa, André, você me desculpe, tá falando aí, não gostei não. Eu acho que o delegado de polícia, ele exerce com exclusividade porque a Constituição falou. Tá claro? Então quando ela falou com exclusividade, ela não quis dizer só com relação ao caput. Pela teoria do bloco de constitucionalidade, ele quis dizer que a segurança pública vai ser exercida com exclusividade. Então a função do Ministério Público não é exercer a segurança pública. E ainda vou além, professor, a Constituição ela foi expressa. Ela falou o seguinte: expedir notificações de procedimento de sua competência. E a competência do Ministério Público não é a segurança pública. Tá claro? O que mais? Olha aqui, ó. Ela falou expressamente o que tem que fazer o Ministério Público. Ela falou que o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Então o promotor, pela teoria dos poderes implícitos, ele não tem que fazer a função do delegado. Ele controla externamente isso. Então você, quando falou, professor, tem 5 minutinhos que você falou que a denúncia ficaria esvaziada se o delegado não investigasse, não há problema nenhum, porque a Constituição falou, você tem um controle externo. Você pode exercer o controle externo. O que é isso? Não há controle interno, mas há controle externo. Atividade fim, ele pode controlar. Tá claro? Houve quantos inquéritos policiais iniciados? 10. Foram concluídos 2 por quê? E os outros 8? Eu posso controlar isso? Posso. Quantos talonários de boletim de ocorrência entraram nessa delegacia? 200. Por que só foram instaurados 15 inquéritos policiais? E os outros 185? Estão me entendendo? Isso o MP pode fazer e isso a Constituição está expressa. Então, se ela falou se exerce controle externo, ele não pode substituir o inquérito policial. Olha que argumentação boa. E digo mais, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior.
que no Ministério Público Estadual é a Lei Complementar 106, do Rio de Janeiro, no caso onde eu estou nesse momento. E se eu não estiver errado, é a Lei 8.625 e a Lei Complementar 75. Dá uma olhada, se eu estiver errado, você me desculpe. Tá claro? É isso aí. Então eu tenho essas questõezinhas aqui. Agora veja bem, quando a gente vai lá na Lei 12.830, ele fala o seguinte, olha lá o parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado ou redistribuído. Então, avocado puxa para cima, redistribuído joga para o lado. Então, André, quem preside o inquérito policial? Delegado de polícia. Ele tem competência para isso? Não, ele tem atribuição. Tá claro? Tem jurisdição? Não, ele exerce a circunscrição. Fala as palavras bacanas. Não é isso? E agora, André, eu posso, chefe da Polícia Civil, puxar para ele? Pode. Avocar e jogar para cima. Pode ser redistribuído o inquérito policial? Pode. Então, a própria lei, ela fala, por superior hierárquico. Quem vai puxar para cima ou jogar para o lado, óbvio, é o superior hierárquico. Não é o delegado de polícia da circunscrição tal que vai mandar o inquérito para a circunscrição do lado. É claro que não. Mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação, que prejudique a eficácia da investigação. Sempre se liga na eficácia da investigação. Tá claro? Aí a regra de direito administrativo fala da remoção. A remoção de delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado. Então existem algumas questões aí que você começa... Foi um caso que bateu muito na mídia. Aquela moça que foi estuprada por 33 pessoas, aí viu que eram só 18. Aí talvez não interessa quantas pessoas foram. Houve um crime ali em tese. Aí o delegado começou a investigar, porque era um crime de estupro comum, aí viu que a vítima estava sofrendo e tal, levou para a delegacia da proteção à mulher, não é isso? DEAN, de atendimento à mulher. Então, houve essa redistribuição. Tá claro? Para entender que a lei prevê isso. Ok? Então, André, como é que é a questão da remoção? Ó, muito simples, né? Superior hierárquico vai fazer a remoção, o despacho fundamentado para avocar, redistribuir ou remover delegado. Não há garantia da inamovibilidade desta autoridade. Se liga que juiz e promotor têm as características da irredutibilidade de subsídio, independência funcional, inamovibilidade, vitaliciedade. Juiz e promotor, delegado não os tem. Tá claro? Não tem a vitaliciedade, tem a estabilidade, não tem a inamovibilidade. Tem algumas outras características em lei específica, como a irredutibilidade de subsídios, tá? Alguns também tentam dizer que ele tem independência funcional. Não é isso? Mas, na verdade, evidentemente, ele não tem as mesmas prerrogativas do juiz e do promotor, haja vista que as prerrogativas estão definidas na Constituição. 3. Remoção por interesse público, demanda conhecimento especializado ou de grande complexidade, ou então inobservância dos procedimentos previstos, desídia, prazo, etc. Tá claro? Só para botar para vocês que é uma proposta de emenda constitucional 293, dando a inamovibilidade para o delegado. Por que essa inamovibilidade? Para garantir a eficácia das investigações, para dar tranquilidade para o delegado de polícia, para dar atribuição ao delegado de polícia, para que ele possa investigar de forma livre. O que acontece muito é que às vezes o delegado de polícia está investigando uma pessoa conhecida, familiares e tal, e o que acontece? O que acontece é que ele fala com o outro, não é isso? Se eu estou sendo investigado e sou uma pessoa influente politicamente, eu falo com o meu amigo e ele manda remover o delegado para outra localidade. Deu para observar que ele tem algumas garantias, tem que ser por interesse público, não é isso? Então, na verdade, o que você observa aqui? Olha, André, se ele estiver observando os procedimentos, não tiver de forma clara um interesse público, ele não vai ser removido. Mas você sabe que a vida ela não é bem assim como a gente acha. Está claro? Maravilha? O que me interessa é que eu sempre falo para meus alunos com relação às características do inquérito policial. Então eu quero te ajudar aqui, que as características do inquérito policial, como é que eu vou lembrar? Tá? Pelo menos para a base para a tua matéria. André, quais são as características do inquérito policial? Desculpa para as meninas agora. Se o cara está sendo investigado, o que houve com ele? Na verdade, ele se fudesse.
Tá claro? Característica do inquérito policial, ele se fudece. É isso. O inquérito policial, ele é sigiloso, o inquérito policial, ele é inquisitivo, o inquérito policial, ele é formal, o inquérito policial, ele é unidirecional, o inquérito policial, ele é discricionário, e o inquérito policial, ele é sistemático. Então, André, estamos agora estudando inquérito policial. Quais são as características do inquérito policial? Em regra, sigiloso, inquisitivo ou inquisitório, formal, unidirecional, discricionário e sistemático. André, o que é isso? Vamos começar a falar sobre isso agora, mas vamos dar uma aprofundada aí. Já visto nosso módulo, não é isso? É uma coisa um pouco mais profunda do que as aulas que talvez você tenha tido comigo. É isso aqui. A gente começa a avaliar. Vamos lá. Funções do inquérito policial. Quais são as funções do inquérito policial? Para que serve o inquérito policial? Serve para a colheita de elementos informativos acerca da materialidade e da autoria da infração penal. Já adiante, eu prefiro tirar a palavra materialidade e falar sobre a existência de um crime. Por quê? Porque existem os crimes, por exemplo, de mera conduta. Crimes de mera conduta não exigem-se um resultado naturalístico. Então não tem como pegar a materialidade do crime. Identificação da fonte de prova, documentação desses elementos de informação. Então a primeira coisa importante é saber que, em regra, no inquérito policial não vai haver a produção de provas. Como é que é, professor? Não vai haver a produção de provas. Primeiro ponto-chave, tá? Você identifica a fonte de prova. Então, André, o que faz o delegado de polícia? O delegado de polícia, ele busca a prova? Ele produz a prova? Negativo. Ele busca a fonte da prova, porque a prova vai ser produzida onde? No curso do processo. Como é que é, André? Olha o artigo 155 do CPP. O juiz, se é juiz é processo, formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, que deve ser produzida em contraditório perante o juiz judicial. Então, André, eu lembro do livro do Weber Martins, não é isso? Ele falou, o que é produzido no inquérito policial? Não sei, mas não é prova. Então já sabe o nome, é uma fonte de prova. Então o delegado, ele busca fonte de prova. Mas eu quero um nome melhor. Olha, cara, bota o nome melhor, Não podendo fundamentar a decisão do juiz exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então você tem a prova, que é produzida em contraditório judicial, e os elementos informativos, que são colhidos aonde? Na investigação. Está claro? Olha, o professor vai falar com vocês. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então entenda, olha que bacana. O inquérito policial, ele produz fonte de prova. Por que fonte de prova? Porque ele vai colher uma prova que vai ser produzida lá na frente. Eu posso dar o nome de elementos informativos. Esses elementos informativos vão servir de justa causa, de base para o oferecimento da denúncia. E o que mais que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que no inquérito policial é possível que eu já produza uma prova. Mas vai ter que ter a atuação do juiz? Claro. Se é prova aqui, tem que ter juiz. Ele falou contraditório judicial. Que provas são essas? Olha, algumas provas que sejam cautelares, algumas provas que não vão poder ser repetidas lá na frente, ou então as provas antecipadas. Exemplo rápido, André, para não ficar longe. Prova antecipada, uma testemunha muito idosa. Melhor escutar logo. Uma prova não repetível, por exemplo, é o exame de corpo de delito, por exemplo. Eu não vou fazer com que a mulher que foi estuprada, ela fique sem tomar banho, porque eu não vou poder produzir o exame de corpo de delito lá na audiência. Ou então as provas cautelares. Tá claro? Que na verdade também seria um exemplo também da prova cautelar, né? Como, por exemplo, uma busca e apreensão domiciliar. Então eu tenho uma prova cautelar, uma busca e apreensão domiciliar, uma prova não repetível, que seria, por exemplo, uma testemunha ameaçada de morte, e uma prova antecipada, que é uma testemunha muito idosa. Tá claro? Beleza? Se bem que a ameaçada de morte também pode ser prova antecipada. De qualquer maneira, eu posso antecipar a produção de provas. Existem provas que, pela sua natureza, não podem ser produzidas novamente, que é uma vítima, por exemplo, com o braço quebrado. Como é que eu vou fazer o exame de corpo de delito lá na audiência? Tem que fazer logo. E as cautelares. Tá claro?
que significa dizer? Qual é a característica do inquérito policial? Não é obrigatório, contraditório e ampla defesa. Esse ponto é o chave. O inquérito policial ele é inquisitivo ou inquisitório. E qual é a grande característica de um inquérito ser inquisitório? É que não há a presença do contraditório. Tá claro? Mas entenda que agora existem várias mitigações que nós vamos ver aqui. Então a ideia é que no inquérito policial não há a presença do contraditório e da ampla defesa. Então quais são os dois pontos que a gente vai falar? A gente vai falar do contraditório. Eu posso produzir elementos informativos sem informar a outra parte. Eu posso investigar uma pessoa, produzir alguns elementos informativos sem que outra parte saiba. Como, por exemplo, uma interceptação telefônica, como, por exemplo, uma busca e apreensão, como, por exemplo, a busca de documentos em empresas, oitiva de testemunhas. Então, uma testemunha pode ser ouvida no inquérito policial sem que talvez o investigado saiba. Até porque ele deve estar foragido, até porque ele nem sabe que há uma investigação contra ele. Por quê? Porque ele estuprou a menina, matou o vizinho e foi embora. Seria interessante que para investigar esse cara, eu tivesse que lhe dar o contraditório. Ele deu um tiro na cara do cara no bar. Nós pegamos esse caso, o cara jogando sinuca em Volta Redonda. O cara perdeu na sinuca, o cara pegou uma enxada e meteu aqui no... Uma só aqui. Corte profundo aqui. Você vê as fotos, você fica impressionado. Com o ódio que o cara mandou ali. Tinha tomado umas canas e meteu no cara na sinuca. Tá claro? Cena horrível. O cara foi embora, sumiu. Eu vou poder ouvir as testemunhas? É claro. É uma prova? Não, é uma fonte de prova, são aquelas testemunhas que estavam no bar. Tá claro? O juiz deve intervir apenas quando for provocado e necessário. Então, em regra, quem conduz as investigações é o delegado de polícia, já que pode contaminar sua imparcialidade. Então, o juiz, na fase investigatória, ele é absolutamente imparcial. Se liga nesse detalhe. Alguns autores falam, e com razão, que o juiz ele deve aferir a legalidade da investigação. Só a legalidade, porque tem que agir com imparcialidade. O juiz não pode agir de ofício na fase investigatória. Tá claro? Ele não pode ele mesmo iniciar as investigações. Ele não pode ele mesmo iniciar, não é isso? Uma fonte de prova. Ele tem que ser provocado. São úteis para o deferimento de medidas cautelares e auxiliam a formação da opinião delicti. Então, o inquérito policial, ele gente, na verdade, tá? Eu tenho que chamar o juiz para deferir algumas medidas cautelares, tá? Então, o que é medida cautelar? Medida de cautela é uma medida que visa garantir a eficácia de alguma coisa. Uma prisão cautelar é para garantir a eficácia da sentença judicial. Tá claro? Uma medida cautelar no inquérito policial serve para garantir a eficácia da investigação. Elementos informativos podem se somar à prova produzida em juízo para auxiliar na convicção do magistrado. Jamais pode servir de base para a condenação ou absolvição. Absolvição sim, na dúvida, né? Mas para condenação não. Então, André, o inquérito policial serve de base para a denúncia? É óbvio. O inquérito policial pode servir de base para condenação? Não. Por quê? Porque a condenação tem que ser embasada nas provas produzidas no curso do processo. Porém, o inquérito policial pode auxiliar, pode reafirmar, pode corroborar as provas produzidas no processo? Pode. André, eu posso falar então que o inquérito policial pode ser uma prova obter dictum? O que é prova obter dictum? Pode ser uma prova de reforço? Pode ou não pode? Pode. Mas pode servir exclusivamente para condenação? Sim ou não? Negativo. Onde é que está isso? Dá uma olhada lá, dá um Google nisso, abre uma outra aba aí, habeas corpus 83.348 ou recurso extraordinário 287.658. Tá no teu material. Tá claro? Beleza? Beleza, André? Então, aquilo que a gente já conversou, olha, em regra, a prova é produzida na fase judicial. Obrigatória a presença do contraditório e ampla defesa, bem como a presença direta do magistrado na sua produção. O CPP adotou a teoria da identidade física do juiz. Então, qual é a questão aqui, galera? A questão aqui é que o inquérito policial ele é inquisitorial. Por que o inquérito policial é inquisitorial? Eu peço, por gentileza, a máxima atenção aqui. Quando a gente fala do sistema inquisitivo,
ou inquisitório, eu tenho contraponto, que é o sistema sistema acusatório. André, qual que é o oposto do sistema inquisitivo ou inquisitório? É o sistema acusatório. André, o que é o sistema inquisitivo? Se esqueceu o nome da prova, lembra da Santa Inquisição. Por que você está falando isso? Porque o sistema acusatório, eu tenho um triângulo, que nós já vimos já lá nos princípios. Eu tenho um juiz que ele é imparcial. Eu tenho a acusação que acusa e a defesa que defende. É isso mesmo. Por que você está falando isso? Estou te falando que no sistema acusatório, palavra mágica, existe a tripartição de funções. O juiz tem que ser imparcial. Significa dizer que no curso do processo, o juiz não acusa nem defende. Eu quero que você entenda que no sistema acusatório, a acusação, no caso o Ministério Público ou o querelante, a função dele é acusar. Perfeito? E a defesa? A defesa, na verdade, tem a função de defender. Então tem duas funções que a defesa não tem, que é acusar e de julgar. Essa é a característica básica do sistema acusatório. O que é diferente do sistema inquisitivo, que o sistema ele é um sistema concentrado. Por que sistema concentrado? Porque o delegado ele concentra todas as funções. Maravilha? Tranquilo? Vou no intervalinho para não ficar muito longa, daqui a pouco a gente volta.